Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em meio aos protestos em todo o país contrários à diminuição de recursos para a educação, os parlamentares também discutem na Câmara os cortes das verbas para universidades públicas e institutos federais. É que o Ministério da Educação decidiu cortar cerca de 2,4 bilhões de reais destas instituições. Ao todo, a pasta terá um contingenciamento de 7,4 bilhões dos 149 bilhões de orçamento bloqueados para 2019. E para saber mais detalhes sobre o debate aqui no Congresso, eu converso com o líder do PSOL, deputado Ivan Valente, de São Paulo. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Ivan Valente. Como vai? Bom, o senhor que vem acompanhando todo esse burburinho, né, balbúrdia, como já foi dito, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre a diferença do que o ministro falou aqui na Câmara entre contingenciamento e corte, que ele diz que não vai haver corte, só contingenciamento. Conta para a gente. Bom, eu acho que tem contradições muito grandes no que o ministro diz. Eu acho que tem um despreparo do ministro. Ele foi à TV, aos vídeos, dizer que o corte é de 3,7%, né? Quando, na verdade, o corte é de mais de 30% na média. Que ele disse que são despesas discricionárias. Exatamente. Então, ele não entende que há uma diferença entre despesas discricionárias e custeio, investimento, e aquilo que não pode ser mexido, são os salários e as aposentadorias. Então, ele tenta brigar com os números, né? Em segundo lugar, ele comete um grande erro, porque ele, ao invés de falar logo que vai ter um congestionamento e contingenciamento, o que ele disse? Tem balbúrdia nessas universidades, elas não produzem pesquisa e então nós vamos puni-las. Foi isso que ele fez com a UNB, com a Universidade da Bahia, a UF, mas percebendo a sua gafe, ele resolveu fazer o contingenciamento ou o corte linear de valores que vão inviabilizar as universidades e a pesquisa no nosso país. E o argumento que ele utilizou é falso também. Ele diz que a prioridade deles é a creche e a educação básica. No entanto, eles cortaram ainda mais na educação básica do que nas universidades, somando esse corte de 7,4 bilhões de reais. Porque eles incluíram os institutos federais, não é isso? Os institutos federais. Técnicas. Exatamente, entende? Custeadas pelo governo federal. Né? O Pedro II, as escolas técnicas federais e assim por diante. Daí o levante que nós assistimos nas ruas ontem, né? E agora... Pois não? Eu queria que o senhor falasse para a gente se é possível o Congresso reverter esse contingenciamento, já que é o Executivo que está apresentando. O Congresso certamente será sensível às ruas. O debate que houve na Câmara com o ministro mostrou claramente que mesmo partidos do centro e até a direita, e o próprio Bolsonaro tinha voltado atrás nos cortes. Ele sabe a explosividade que tem essa questão. Então, 7 bilhões de reais, né, é um recurso que inviabiliza universidades, sucateia a educação pública. Agora, a pressão das ruas vai ser vital. Então, nós temos uma nova grande manifestação marcada para o dia 30 de maio. Foi uma surpresa para todos. Ontem, milhões de pessoas foram às ruas, nas grandes capitais. Nós tivemos manifestações de 250 mil, 300 mil, 150 mil pessoas. No Brasil inteiro, 260 cidades. Então, aí começou a se mostrar que esse governo, ele não é só ineficaz, ineficiente. Ele passou 5 meses perseguindo professores, inviabilizando política educacional no nosso país. Isso vai pagar um preço muito caro no conjunto da política. Agora, deputado, também o ministro alegou que vai ser usado o recurso que foi resgatado dos problemas com a Petrobras para serem investidos na educação. Isso daí equilibra esse corte que houve?
Isso, na verdade, é uma guerra ideológica, que o ministro é fã de Olavo de Carvalho, já não precisa dizer mais nada, né? Então, ele acha que vai responder aos problemas, dizendo que agora se recuperou dinheiro da Petrobras, etc. Ao contrário, entendeu? Nós temos que pensar que essa reforma da Previdência que eles querem fazer é puramente fiscalista, é em cima dos pobres que vão arcar com quase 900 bilhões de reais e que o Brasil precisa é inverter a prioridade, é fazer uma reforma tributária que taxe lucros e dividendos, grandes heranças, grandes fortunas, acabe com as desonerações fiscais, cobre a dívida ativa da União. Tudo isso pode ser feito, mas isso atinge realmente os grandes privilegiados no nosso país. A educação vai receber mais verbas desse fundo público, né? Agora, esse corte pequeno produziu esta reação. Pequeno para o que o Guedes quer arrecadar com a Previdência, que é 1 trilhão e 200 bilhões em 10 anos. Mas se viu que o povo não está disposto a ficar parado vendo a destruição da educação pública e o retrocesso no nosso país. Essas manifestações, elas podem comprometer o andamento da reforma da Previdência aqui, eu acho? Eu acho que elas têm uma incidência política muito grande, né? E eu acho que o presidente da República, né, ao chamar pesquisadores, cientistas, professores, estudantes, a nossa juventude de idiotas, de imbecis, dizer que eles são manipulados, milhões de pessoas, né? Ele agrediu, entende? Lutadores pela educação, né? E a reação vai ser aí em onda ainda maior. Então, é uma incompreensão muito grande dos problemas. Por quê? Porque Bolsonaro e sua equipe do Ministério da Educação estão preocupados em policiar professores, em fazer ideologia nas escolas. A resposta está vindo das ruas. Agora, deputado, também governos anteriores fizeram cortes até drásticos na educação. Como fazer para equilibrar esse déficit público que está ocorrendo com o investimento que é necessário na educação? A verdade é a seguinte, é que existe uma política econômica suicida no Brasil. Nós precarizamos o trabalho, nós fazemos terceirizações, nós fazemos reforma trabalhista, nós fazemos reforma previdenciária, prometendo que isso tudo vai baixar juros, vai aumentar o emprego, né, e vai jorrar dinheiro de fora. Tudo isso é uma construção ideológica do ministro banqueiro Paulo Guedes. Então, nós temos que pensar em outras formas de arrecadação para o fundo público brasileiro, mas aí para atingir mesmo quem tem mais paga mais, os ricos desse país, os lucros e dividendos. Como assim a especulação financeira no nosso país não paga imposto? Então, esses cortes que eles falam também vão vir na saúde, eles estão destruindo o meio ambiente natural do Brasil, que precisa de poucos recursos, mas então esta lógica que precisa ser invertida. E eu acho que à medida que as pessoas vão para a rua e fazem exatamente essa pergunta, mas de onde vai sair o dinheiro, vai aparecer a solução. O dinheiro pode sair de outras coisas sem prejudicar os mais pobres, os desassistidos, ou atacar o meio ambiente, ou a saúde pública, ou a educação pública no nosso país. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre os cortes na educação com o líder do PSOL, deputado Ivan Valente, que é de São Paulo. Você pode assistir esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.